Olá, tudo bem? Como vão vocês aí? Vamos aqui, ó, pegar a apostila do primeiro ano, segundo bimestre, tá vendo aí? Ó, nós vamos trabalhar o que hoje? História. Espero que vocês estejam bem e que eu os ajude a fazer essas atividades aqui. Primeiro vamos entender por que a gente estuda a Grécia, a história da Grécia. O que isso tem a ver com você aí que está fazendo aula de história, né? Eu não estou falando grego, não espero falar grego com você, espero que você compreenda a função de você estar aprendendo sobre a cultura grega. Primeiro, é importante que você saiba que nós povos ocidentais, ou seja, que pega ali de Moscou, que é a divisa da Ásia, o Oriente Médio, a África e aqui para a América, nós somos povos do Ocidente, né? Os povos ocidentais, os descendentes de europeus que ocuparam a América, parte da África, nós sofremos influência da cultura grega, cultura greco-romana, enfim, nós somos uma mistura de vários povos, que são os povos bárbaros, e esses povos, eles é que deram formação aos povos ocidentais, que eram os povos cristãos, você vai aprender tudo isso. Enfim, todo o conceito estético, né? O conceito dos mitos, das crenças, o conceito de democracia, conceito de polis, de cidade, conceito de cidadania, né? Conceito de organização de Estado, de exército, de leis, enfim, tudo isso tem origem lá na Grécia. E então é por isso que nós aqui vamos estudar aqui na história antiga a história dos gregos, porque eles têm influência direta sobre, inclusive a tradução, né, de vários livros e vários clássicos e de vários clássicos até religiosos, né? Não é verdade? Então, os gregos contribuíram muito com a nossa cultura, com as ciências, né? Mas vamos voltar aqui o que pede a apostila. Então, você já está entendendo por que a gente estuda a Grécia. E se você faz aula comigo de filosofia, você sabe que a organização do pensamento, a busca de explicação para os mitos, primeiro os gregos acreditavam nos mitos, né? Não é verdade? Você sabe que os mitos eram o quê? É uma explicação de uma maneira que a ciência ainda não conseguia explicar para você. Então eles usavam os mitos para você aprender algumas coisas, para você aprender conceitos, né? Então tinham vários deuses, né? E isso ajudava na organização também. Mas depois os gregos também foram organizando a ciência, métodos, e é isso que a gente faz hoje. Por exemplo, estudar esse tipo de estudo que a gente faz, esse método, essa organização, ela é de origem lá da Grécia, ok? Muito bem. Então, a formação da civilização grega. É uma pena que você não está com este livro aqui, que eu vou te mostrar, que você usa na escola aí, ó. Lembra desse livro? Ó, aqui tem a civilização grega, ó. Mas você pode procurar na internet também, se você quiser, tá bom? Ó, esse livro aqui, né, da Gislaine Azevedo e do Reinaldo Seriópolis, se você for na escola ou pedir lá para consultar, mas você pode também procurar na internet aí, tudo bem? Então aqui tem, ó, né, nos séculos, então tiveram os dórios, né, enfim, vários povos, né, que formavam lá a Grécia Antiga. Mas eu não vou ler para você, porque tiveram vários povos que formaram a Grécia Antiga, né? Dentre esses povos, eles vão fundar duas cidades que vão se destacar, né? As cidades de Esparta e Atenas. Por que eu não vou dizer para você quais são os povos que formavam a Grécia Antiga? Porque é você que vai me dizer. A primeira questão que você vai pensar, e nós vamos fazer uma aula invertida. Você vai pesquisar para mim quais eram os povos que formavam a Grécia, as civilizações antigas. Quem eram os povos gregos da civilização antiga? Já põe aí a nota, você vai me responder isso aí, ok? Você vai pesquisar e citar lá os povos.
tá bom? Ok? Não vou pedir para você fazer mapa, vou dar um boi para vocês dessa vez, tudo bem? Mas eu só estou citando alguns aí, né? Que eles ficavam aí na Península Balcânica. Só para você entender, a Grécia era um conjunto de ilhas, né? Tinha a parte continental e a parte insular. Insular são as várias ilhas, né? E dentre essas várias ilhas tinha a ilha de Creta, que é uma ilha que era muito importante já ali nessa formação toda da antiga civilização grega. Se você assistir alguns filmes, você já deve ter assistido Helena de Troia, já deve ter assistido alguns filmes da mitologia grega, né? Hércules, tudo, você vai ouvir falar nessas cidades aí, tá bom? Ok? Mas você também, se assistir filmes agora um pouco mais atuais, você vai assistir os 300, né? Os 300 é um filme demorado, né? Para quem gosta, lá tem o Rodrigo Santoro lá. É um filme muito longo, porém é um filme bacana, os 300. Mostra o quê? A formação da sociedade espartana, né? E também já vai ouvir falar de Atenas, né? Inclusive esse nome é homenagem ao deus, a uma deusa Atena, ok? Então você vai fazer o seguinte, então a primeira questão que a apostila está pedindo, aqui, você está vendo, olha aqui, ó, você vai ler a formação, desculpe, vou me acostumando com isso aqui, ó, você vai ler a formação aí, esse textinho da formação dos gregos, e depois você vai pesquisar povos formadores da civilização grega, ok? Então tá aqui, o povo, período e a região geográfica ocupada, que é isso que eu acabei de pedir para você agora de maneira mais organizada. Considerações históricas. Que ano foi? Que povos foram esses? Por quê? Porque assim como o Brasil, a Grécia também teve a mistura de vários povos, porque aquela região ali do Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, é aquele oceano que tem o Atlântico, depois entra aqui entre a Europa e a África, é aquele oceano ali. Então a Grécia fica ali naqueles países balcânicos, e ali tem a parte de continente e a parte das grandes ilhas, né, insulares gregas, né? Então ali era ocupado por vários povos e ali tinha muitas guerras também. Só que nessa época as cidades gregas, cidade-estado, elas tinham reis, 2 reis, elas tinham toda uma administração muito peculiar, voltada para as características dessa cidade-estado, né? Só que existia diferença entre Esparta e Atenas. Um era um pouco mais formação militar e a outra era um pouco mais aristocrata, um pouco mais dedicada ao quê? A organização do Estado, a pensar o Estado, né? Mais voltada para os artesãos, para os negócios, enquanto Esparta já era uma sociedade mais militarizada, né? E também as duas cidades já tinham influência de 2 povos diferentes. Presta atenção que você vai descobrir que povos são esses aí que influenciavam essa sociedades que vivia tanto em Esparta quanto em Atenas, né? Então, as cidades eram chamadas de polis e lá no alto, onde ficavam as fortificações, a parte mais de fortaleza mesmo, de defesa, chamava de acrópole. O rei, vários reis tinham função, você vai perceber, você vai ler sobre as duas, vai pesquisar para mim, você vai ver que tinha rei, que ele fazia a função de sacerdote, de governante, de juiz, era quase que um absolutista, não é verdade? Então essa aí era a parte política dessas suas cidades. Bom, a cidade espartana, ela foi fundada pelos dórios, né? No sudoeste do Peloponeso. O Peloponeso é uma região ali da Grécia, também vai estudar tudo isso para mim, né? Isso foi no século 7 ao século 9 antes de Cristo, ok? Essa expansão toda. Então Esparta era uma cidade isolada, né, das outras polis. Polis eram outras cidades. E criaram um exército permanente. Ela tinha um exército permanente, uma rígida disciplina militar e ela tinha uma infantaria. Ela era a infantaria grega, sabe? Quando a cidade-estado precisava de um apoio militar,
era Esparta que tinha que resolver a parada lá, tá certo? Bom, e também as relações sociais era toda de insubordinação. O Estado é que tinha poder e as pessoas tinham que obedecer ao Estado. Não tinha liberdade comercial. O Estado que impunha as condições de você ser o que você deveria ser. Se você ia ser um artesão, né? Se você ia ser... Então, eu vou dar mais ou menos para você como é que era a sociedade espartana dividida em 3 grupos. Os espartanos ou espartíatas, os periecos e os ilotas, ok? Então, uns eram descendentes dos dórios, os espartanos eram os descendentes dos dórios, e eram os únicos a ter os direitos de cidadão. Possuíam melhores terras e deviam dedicar todo o seu tempo, sabe a quê? A política e ao exército, ou seja, a pensar as ações e comandar o exército. E lá em Esparta também os periecos, né, eram os antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios, né? E embora eles fossem livres, os periecos, eles eram o quê? Uma classe um pouco menos reconhecida, porque os espartanos que dominavam. Tipo assim, eu penso e os periecos executam, né? Entende? Eu penso e mando e o outro executa. Ok? Eles não tinham direitos políticos, não podiam fazer leis, não podiam participar e viviam nas periferias da cidade. Os espartanos ou espartíatas, que eram descendentes dos dórios, eles eram os que detinham, ou seja, era o pessoal que morava no centro da polis, era a burguesia, o pessoal mais rico, né? E os periecos, eles moravam nas periferias. Embora reconhecidos na sociedade, eles não tinham direitos políticos, ou seja, eles cumpriam as leis que os espartanos, espartíatas, ou os descendentes diretos dos dórios, essa elite, ela pensava e comandava o exército, ou seja, eu penso, mando e você obedece. E tinha um outro grupo, né, formado pelos antigos habitantes do Peloponeso, né, que também foram ocupados por esses dórios, que são os espartanos natos ali, a aristocracia de Esparta, né? E eles foram transformados, sabe o quê? Em escravos. Se os periecos não tinham direito nenhum, os ilotas eram os escravos, ou seja, trabalhavam sem ganhar nada, de favor e a troca de comida, tá certo? Ok? E eles tinham que dar metade do que eles colhiam aos proprietários espartanos, os ilotas. Então, na realidade, era praticamente, eles trabalhavam para sobreviver, ainda tinha que dar metade para os espartanos. A estrutura de governo de Esparta era bastante subdividida em reis. Tinha os gerontes, os éforos, e em 3 assembleias, a Gerúcia, a Pela e o Eforato. E aí você vai ter que pesquisar, porque a sua apostila é muito levezinha. Eu só estou dando um toque, a aula está demorando um pouquinho mais hoje, para você saber que é preciso aprofundar isso. Depois tinha a cidade de Atenas, né? Ok? Ela foi fundada pelos jônios. Então, Esparta pelos dórios, Atenas pelos jônios. 2 povos diferentes, porém gregos, ok? Também por volta do século 9, a cidade foi mudando ao longo do tempo esses governos, né? No início havia um rei que assumia funções também que eu acabei de falar para você, de sacerdote, comandante militar e chefe civil. E os aristocratas atenienses, aristocratas são os eupátridas, eles escolhiam os governantes. A aristocracia eram as pessoas escolhidas, né? As pessoas que eram quase que ungidas, não era só os ricos, além de eles serem ricos, terem bastante terras, eles tinham influência do pensamento, né? Então a aristocracia que pensava, que mantinha. Então a sociedade ateniense tinha esses aristocratas aí, né? Então depois eles extinguiram os reis e concentraram o poder político e militar num conselho de anciãos chamado Areópago, formado por Eupátedras.
Ao lado desse órgão, elegiam os governantes, aprovavam leis e decidiam questões relativas à paz e à guerra. Tem algumas comunidades religiosas que têm um ancião, não é? Então é mais ou menos isso que funcionava. Eram pessoas que tinham experiência e tinham uma certa influência, esses aristocratas, além de deter as terras, as melhores terras, eles também tinham essa influência de serem os anciões que decidiam isso. Então Atenas, aí começa uma certa democracia, percebeu? Em Atenas eles destituem aquele rei que era tudo e aí montam um conselho, e esse conselho formado principalmente liderado, né, pelo órgão da eclésia, que era o Areópago. O que eles fazem? Eles escolhem esses conselhos de ancião que vão decidir. E aí começa a ter aquela ideia, aquelas primeiras sementes de democracia, né? Então Atenas começa a pensar a política e a polis, enquanto Esparta já tem um governo mais centralizado, militares, papéis mais definidos, também tem a sua aristocracia, porém não é um berço de conhecimento, não é? Então, voltando aqui na apostila, para você ter uma ideia, só para você saber, esses povos aí da Grécia toda, dessas ilhas todas e dessas cidades, eles vão fazer intenso comércio, e no Mediterrâneo vai ter toda uma interação cultural, vai aproximar idioma, cultura, e nesse momento os gregos, hoje não é os Estados Unidos e a China, os gregos, os Estados Unidos, a língua oficial não é inglês? Então, a língua oficial ali do comércio, nesses séculos aí, quem impunha eram os gregos, né? E eles desenvolvem todo esse idioma aí. Vai surgir um período chamado período helenístico, que é um período da ciência, tá? Depois nós vamos estudar isso aí, tá bom? Mas nós temos que ficar aqui primeiro nesse conteúdo. Mas eu vou te contar rapidinho o período helenístico, que olha que engraçado. Enquanto os gregos tinham os mitos e as explicações que não eram científicas, no período helenístico, que vai ser o Felipe, que é um rei que vai da Macedônia, que vai organizar todo Atenas, Esparta, essa influência dele vai virar rei de todo o território grego, ele vai unificar essas ilhas insulares, que são ilhas espalhadas ali na beira do Mediterrâneo, e mais a terra do continente mesmo. Então o Felipe ele vai unificar isso, só que ele vai ser assassinado 2 anos depois. Vai surgir um cara chamado Alexandre o Grande. Tem um filme aí bacana de Alexandre o Grande, procura na Netflix ou no Google Alexandre o Grande, assiste que vale a pena, depois a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Então aí você vai fazer para mim essa atividade da página 70 da apostila aí, ok? Espero que algumas coisas que eu te falei você tenha captado aí. Para isso você pode consultar o livro, mas se você não tiver aquele livro que eu falei, vou falar o nome de novo. Olha, tá aqui, ó, História, Passado e Presente, ok? Tá vendo? Aí o nome das pessoas que escreveram ele, primeiro ano. Você pode ir aí, se você conseguir, né? Você vai achar na página Civilização Grega, né? Olha, Grécia Antiga aqui, você vai achar na página 114, né? Não, 112 até a página 117, ok? Então, vamos seguir na nossa apostila, para a sua aula não ficar muito longa. Você vai pesquisar para mim esses povos da civilização antiga, né? E você vai responder a B aqui. No período clássico grego, 2 importantes cidades-estados se formaram, Atenas e Esparta. Identifique e explique os 2 modelos políticos de governo implementados nessas 2 cidades, destacando suas semelhanças e diferenças em relação à sociedade, à política e à economia. Quem é que mantinha toda a parte comercial de Esparta, e quem é que mantinha isso em Atenas? Como que Atenas não
era uma cidade baseada no exército, presta atenção, eram artesãos, tem toda uma sociedade. Aliás, monta para mim, eu vou te dar mais nota, monta uma pirâmide social de como era a organização social de Atenas e como era a organização social de Esparta, ok? Porque nós estamos aqui na Grécia Antiga ainda, nós não vamos lá para Macedônia para o período helenístico ainda não, tá bom? Ok? Bom, e aí o 3, você vai pular, você não vai fazer o 3 porque nós não estamos em sala de aula, ok? E tem aqui um tema chamado democracia direta. Eu quero falar isso para você. Você vai ler o texto da página 71. Olha aqui, tem um textinho na página 71, 2 textos, né? Só que você esquece esse negócio de rotação aí. Você vai fazer o que eu estou perguntando para você, tá bom? Ok? Primeiro eu vou falar rapidinho o que é democracia, como que era, e depois nós vamos abordar a questão da mulher lá na Grécia Antiga. Então, democracia é um conceito que vai surgir na Grécia. Mas esse conceito não é essa democracia de hoje. A democracia que surgiu na Grécia vai surgir como? Vai surgir justamente na formação dessas cidades, estados aí, principalmente tinha várias, mas principalmente Atenas e Esparta, né? Que eles vão o quê? Eles vão ter que organizar a sua cidade, a sua polis, né? E aí tinha a cidade alta e a cidade baixa, vamos colocar dessa forma para você entender, né? No alto da pirâmide fica sempre quem? Tá pensando aí? E a cidade baixa ficava sempre quem? Então vai pensando nisso a nível de pirâmide, ok? Mas lá embaixo, tinha um local que a gente chama de praça, onde o público se encontrava, não era nos condomínios lá no alto, era lá embaixo, na base, onde as pessoas se encontravam. E lá é que as pessoas começaram a ter o quê? Elas conviviam dentro de uma cidade. Cidade-estado significa o quê? O que é um estado? Você já aprendeu isso aí lá no 7º ano. Um estado é um território que tem um exército, moeda, leis próprias e um governante. Basicamente é isso, um território formado em um idioma. Um idioma principal, ok? E as cidades lá da Grécia, elas eram cidade-estado por quê? Porque elas tinham tudo isso. Só que cada cidade tinha suas leis específicas, cada cidade tinha suas peculiaridades, que nem a sua casa não é diferente da casa do outro. Né? Vamos supor que o estado na sua casa, seu pai e sua mãe, ele faz as leis aí. Eles têm leis gerais, eles têm leis singulares. Na casa do seu amiguinho aí, da sua amiga, também. Às vezes lá a família tem uma outra concepção de educação, de mundo, então eles montam lá, tem algumas coisas que são gerais, que na sua casa e na casa do seu amigo são iguais, mas tem algumas coisas que são singulares, que o seu pai e a sua mãe tratam de forma diferente. Essas coisas o pai e a mãe do outro menino tratam diferentes, porém vocês vão ser diferentes. E assim eram essas cidades. E aí o que elas precisavam? Elas precisavam fazer as leis. E é para fazer as leis, a lei não é uma coisa que eu chego assim e falo, ó, é isso, você vai cumprir, pronto. Lei é uma coisa, quando você quer montar uma cidade, você quer montar uma sociedade, sem uma coisa principal que é o cidadão. Quem é o cidadão? É quem mora na cidade. Então o cidadão que começa, quem é o cidadão? O cara que mora na cidade, lá na Grécia eles descobriam que tinham problemas comuns, como tem hoje aí na sua cidade. Abastecimento de água, de esgoto, o que pode, o que não pode. O vizinho não pode ir cortar sua árvore, fazer xixi na frente da sua casa, jogar lixo. Nem você pode na dele, nem ele pode na sua. Então os gregos, o que eles faziam? Eles se reuniam numa praça, que era conhecida como ágora, e lá eles discutiam essas questões comuns e votavam. E essa discussão, como todo mundo participava, todo mundo montava junto as leis, logo não precisava nem escrevê-las, né? Claro que escrevia, né? Mas todo mundo tinha consciência de que deveriam cumprir essas leis para que a cidade e o cidadão fizessem dali, além do quintal da sua casa, uma extensão de leis e de comportamento. A gente chama isso de civilidade, não é?
Eu não posso resolver meu problema com você não dando um murro na sua cara. Porque o outro vai querer dar um murro na minha cara ou dando um tiro em você. Para isso, hoje nós criamos o quê? A polícia, o poder judiciário. Você não precisa hoje brigar com o seu vizinho. Ele está fazendo som muito alto, qual é a função sua? Você pode falar com ele, mas ele sabe que não pode. Então você tem um Estado. Qual é o Estado? A polícia, o poder judiciário. Você vai lá falar com a polícia que tem que falar com ele. Entendeu? Então na Grécia é a mesma coisa. O que acontecia? Na água eles se reuniam e ali, para você ser cidadão, você tinha que participar. Porque se você não participasse, você não podia reclamar das leis. Olha que interessante. Era uma democracia direta. Então o que é a democracia direta? É aquela que você participa diretamente da elaboração, você não só cumpre, mas você pensa nela também. E aí essas pessoas que tinham uma habilidade para perceber e compatibilizar essas leis, e que tinham habilidade para colocar essas leis e aplicar na administração pública, ganharam o nome, sabe do quê? De políticos. Então político é uma coisa muito reconhecida, é um cara capaz de ouvir a todos, de propor, de todos decidirem, ele pegar essa decisão e ser capaz de levar ela para todo o território e administrar de maneira correta. Viu como política é uma coisa boa? Daí surgiu a palavra político, né? Então, a democracia grega ela era direta. A nossa democracia hoje ela é direta? As cidades gregas eram pequenas. Elas tinham extensões maiores, mas baseado nas cidades de hoje e nos problemas de hoje. Hoje nós temos um estado, cidade americana de Nova Odessa, um estado da federação que é São Paulo e vários outros, e um estado chamado Brasil, que seria o governo central. Então, não dá para você fazer democracia direta assim. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um outro tipo de democracia. Para que todo mundo fosse representado de uma maneira igual, nós criamos a democracia representativa, que é essa que tem nas eleições. Você pode ser candidato, você defende uma ideia para a cidade, uma ideia de leis, etc. e tal, as pessoas votam em você e você representa elas lá no parlamento, que é parlar, que são na Câmara Baixa e na Câmara Alta, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas isso nós vamos aprofundar depois, tá? Eu só estou dando um conceito para você do que é democracia direta, o que é democracia representativa. Se aí no seu bairro vocês vão votar alguma coisa, as pessoas participam, vão ali e votam, é democracia direta. Na sua casa é democracia direta, quando você relaciona com seu pai, com a sua mãe, você discute os problemas, com seu vizinho também, mas para a cidade toda já é representativa. Então, entendeu? Democracia direta é aquela que você decide autonomamente por você. E a indireta é aquela que você elege representantes para representar suas ideias. E aí eu estou explicando essa questão da página 71. Então, você vai ler aqui esse texto, 1 e 2, 2 e 3, perdão. Ao relacionarem os textos 1 e 2, podemos compreender a democracia grega antiga como uma democracia direta? Sim ou não? Pensa e responde no caderno para mim. No Brasil, qual tipo de democracia possuímos? Explique. Acabei de te explicar, se você prestou atenção, tá bom? Ok? E depois aqui, esquece esse negócio de estação, rotação, porque não dá para fazer assim por internet, tá bom? Então você vai ler um texto aqui sobre a posição da mulher na Grécia. E aí você vai responder. Citando o trecho do texto, destaca a importância da mulher para a economia das cidades-estado grega, da polis. A mulher tinha uma importância, mas a mulher não tinha o direito que tem hoje. Ok? Então, lê o texto e responde para mim quais eram os direitos, as funções das mulheres. Tá bom? É isso por enquanto. Abraço e nós vamos voltar a trabalhar depois aqui o período helenístico, tá? Ok? Que eu quero falar para vocês, que é esse filme aí que eu quero que você assista depois, se você não estiver fazendo nada, Alexandre o Grande, que ele é filho do Felipe, um rei macedônio, que vai pegar os mitos, que é aquela história antiga da Grécia, Minotauro, Atena, Zeus, e ele vai começar a racionalizar, e ele vai trazer as ciências, que é o que fundamenta o nosso pensamento científico hoje, que é a vacina, que é a saúde, que é a segurança, que vai fazendo tudo isso aí. Eu te explico também na aula de filosofia, tá bom? Abraço, fique com Deus, saudade de vocês,
Se cuidem, primeiro ano, primeiro A faz minhas atividades, primeiro B também, chama no chat, usa o Classroom, tá? Canal de mídia São Paulo, Classroom, que lá você não paga a internet. E se você for lá, tem a sala de história, de filosofia, tem tudo separadinho para você. Você entra, faz os trabalhos, posta lá. E aí você não precisa nem entrar naquele oficial da escola, que aquele você paga, e nem ficar gastando sua internet. Seja vivo, se cuide, mantenha a sua família viva. Pai, mãe, ajude eles. Bárbara, abraço, Bárbara, saudade de você, tá bom? Saudade de todos vocês aí, ok? Fique com Deus, abraço, tchau. Qualquer coisa me chame no chat do Classroom que eu tiro as dúvidas. Até mais, beijo.